Vamos adorar o Cristo que venceu e derrama os nossos corações como expressão de amor, porque Ele se entregou por nós. Bom dia, Deus! Sabe, é muito bom estar aqui na igreja, poder servir com privilégio, poder servir ao Senhor aqui no ministério, poder abençoar pessoas com os talentos que Deus me deu. Sabe por quê? Porque Deus tem cuidado de mim. É verdade. Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. É muito bom viver assim. Eu venho pagando um alto preço para vir aqui terça de manhã, meu irmão. Eduardo? Eduardo! Opa, Luiz, Rapaz, tudo tudo legal? tranquilo? Bom dia, né? Bom dia. Bom dia, cara. Tudo bem com você? Rapaz, tudo indo, né? Tudo indo. Mas assim, você estava falando sozinho? Sozinho? Eu? Não. Não, Assim, na verdade, eu estava aqui, acabei de chegar um pouco antes que você. Ah, Cara, eu estava aqui louvando a Deus, agradecendo a Ele por, poder servir aqui no ministério, cara, poder abençoar outras pessoas com os talentos que Deus tem me dado, cara, porque, cara, é muito massa poder servir, cara, muito legal. Você viu o cafezinho por aí, o cafezinho? Café? O cafezinho, você viu aí? Eduardo, você não tomou café quando saiu de casa, não, cara? É claro que eu tomei café antes de sair de casa, ô Luiz, claro. Mas é porque café e trabalho rimam um com o outro e vice-versa, né? Eu só ver aqui se a irmã do café está aqui nas redondezas. Acho que eu vi ela aqui, só um instantinho. Só um instante. Ali. Ô irmã, ô varoa, ô mulher de Provérbios 31. Olhou agora, né? Ok. Irmã, cafezinho aqui pra gente trabalhar, tal, em paz, viu? Porque não tem condição sem o café, viu? No have conditions, beleza? Isso. Não, irmã, não é o copo, é o café, no copinho lá, nisso. Traga logo 2 bules. Eduardo, deixa esse negócio de café de lado, Eduardo. Pronto. Você tinha me chamado? Eduardo, rapaz, você se preocupando com o negócio de café, rapaz, a gente aqui, tendo que servir ao Senhor, tendo esse privilégio tão maravilhoso, nessa manhã que já começou tudo bem, tudo abençoado, tudo indo bom, rapaz. Olha aqui, quanta coisa a gente tem para fazer. Não tiraram essa poeira aqui do chão ainda? Poeira? Que poeira? Ora, que poeira, essa poeira aqui do chão, não tiraram a poeira do chão, é um absurdo, a gente vem trabalhar aqui, terça-feira de manhã cedo, e não tira a poeira do chão, eu vou chamar a irmã. Calma, Eduardo, calma, vem pra cá. Rapaz, calma, eu lhe ajudo a limpar, a gente passa uma vassoura aí e fica tudo beleza, tá bom? Tá bom, relaxa aí. Vassoura, Sim. Eu sei. Depois que você vai embora, a gente passa a vassoura, né? Tô sabendo. Tô sabendo. Calma. Eu já lhe falei. Eu lhe ajudo assim que a gente terminar. Vai ficar um brinco aqui, tá bom? Tá bom. Vamos mudar de assunto? Vamos mudar de assunto. Cara, o culto. Cara, que culto abençoado, rapaz. O desse domingo que passou agora? Sim, rapaz, sim. Cara, que bênção, rapaz. A gente pôde ir na igreja, pôde aprender mais de Deus junto com os irmãos, agradecer pela nossa semana que passou, louvar ao Senhor. Cara, foi bom demais, não foi? O culto foi bom, Foi sim, né? Só teve um problema. Problema? Mas que problema, Eduardo? A camisa do pastor. A camisa... O que é que tem a ver a camisa do pastor, Eduardo? Eu não gostei muito da combinação das cores, sabe? Bem que destoou um pouco assim. Eduardo, o que é que tem a ver as cores da camisa do pastor com a mensagem do culto? É claro, ô Luiz, que tem a ver as cores, olha, destoou aqui de trás, ficou um negócio contrastante. Eu tive dificuldade de prestar atenção na mensagem por causa desse problema com a camisa do pastor. Tá bom. Mas me diz uma coisa, e o louvor? Não, louvor foi uma benção. O louvor foi uma benção. Louvor foi legal, louvor foi legal. Aqui, junto com os levitas, cara, eu até imagino a bateria, o teclado, o pessoal cantando, dando glórias a Deus, aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Foi massa, não foi, cara? Foi. Só teve um problema.
Problema? Eduardo, qual foi o problema com o louvor? É que eles não tocaram aquela música que eu gosto. Aquela. Não tocaram. Ah, eles não tocaram. Eduardo, e por acaso eu posso saber qual foi a música que o louvor não tocou, que é a música que você gostaria que tivesse tocado? Solta o cabo da nau. Solta o cabo. Valha! É o novo, né, rapaz? Rapaz, essa música é desde antes da Gonçalves Ledo, cara. Isso faz muito tempo, ó. A TV era analógica, o Corinthians jogava na primeira divisão ainda. Cara, faz muito tempo. Não, mas olha, poderiam ter tocado, só se fosse uma vezinha de nada, não dá pra ter tocado, dá pra ter tocado. Eduardo. Coisa irritante. Eduardo, vamos mudar de assunto? Ok, vamos mudar de novo bom, de assunto. vamos mudar de Tudo assunto. bem, vamos mudar outra vez. Você viu o Jornal da Semana Retrasada? Jornal da Semana Retrasada? Sim, Jornal Como da é Semana... que eu vou lembrar do que tinha no Jornal da Semana Retrasada? Rapaz, mas você vai lembrar. É um assim que tinha um carro bem bonito e uma promoção assim. Vendemos em 85 parcelas. Ah, aquele Tu lembrou? jornal. Ah, Rapaz, lembrei. eu vi, mirei, achei a tua cara. Ah, A tua cara. a minha cara. Sim. Tudo bem. Achou a minha cara. Eu comprei, sabe aquele carro? Eu comprei. Você comprou? Você comprou, cara? Na verdade, eu tô comprando, mas parcelado, tá. Isso, tá. Entendi. Mas me diz uma coisa, o carro é bom mesmo? Não, o carro é bom. O carro é bom, tem motor 2.0, injeção eletrônica, 16 válvulas, transmissão automática. Rapaz, que carro massa, cara. É muito bom mesmo. Só tem um problema. Eduardo, por favor. Como é que você vai achar problema num carrão desse, Não, Eduardo? mas tem um problema, é sério. Porque é o Diz. seguinte, a minha mulher, ela não deixa que eu tire o plástico dos bancos do carro, ela não deixa. Pô, Eduardo, mas qual o problema em tirar o pobre do plástico do banco do carro, Eduardo? Mas aí eu não posso sair com os meus amigos. Eduardo, o que é que impede você levar o pessoal para passear no carro que tem os bancos com um negócio de plástico? Luiz, Luiz, meu amado de minha alma, Luiz, Diga. presta atenção. Visualize a cena. Visualiza a cena. Visualizando a cena, muito Beleza. bem. Eu chego perto do carro. Você chega perto do carro. Eu abro a porta do carro. Você abriu a porta. Eu entro no carro. Você entrou no carro. Eu sento no banco do motorista. Você sentou no banco do Só motorista. que tem o plástico por cima. Ah, então você sentou Aí o que naquele acontece? Tem aquele barulho característico de quando você senta no eu plástico. sei, quando você fala... Exatamente. Aí o que acontece? Eu sento no plástico, todo mundo olha pra mim, eu tenho que olhar pras pessoas e dizer, foi o plástico. Ah, não, Eduardo, faça-me o favor, rapaz. Tu reclama de tudo, tu reclama até do negócio do plástico no carro, rapaz. Eu? Por favor. Logo eu que me acho tão otimista, rapaz. Tá percebendo que você não agradece nada a Deus? Você não agradece a Deus por tudo que você tem passado, cara. Quer ver? Vamos fazer uma experiência? Ok, tudo bem. Visualiza. Tudo bem, Visualiza. visualizando. O que você acha da tenda? A tenda? A tenda ela é grande demais. Grande demais. E o seu salário? Esse é grande de menos. Muito bem. E o Oceano Atlântico? Molhado demais. Molhado demais. Tá vendo? Tá vendo que eu não tô dizendo, Eduardo? Você reclama... Rapaz, bicho, tu reclama demais, rapaz. Tu reclama demais. Ó. Eu acho que você precisa entender o que tá aqui na tua camisa. O que tem? Você entende o que tá aqui na tua camisa? Você tá entendendo? Luiz, é verdade. Pois é. Conte aqui, testemunha aqui para todo mundo o que tá aqui na tua camisa. Testemunhar? Sim. Olá, meu nome é Eduardo. Rapaz, é o seguinte, aqui tem escrito limpo só por hoje, mas tem uma mancha cinza aqui que não dá pra acreditar. Sabe pra acreditar um negócio desse? Você vai lavando o negócio, você lava e tal, 12 lavagens. Eu sei. Ô, Eduardo! O que foi? Rapaz, mas tu reclama muito, cara. Rapaz, mas tu reclama demais, Eduardo. Como é que pode? Deus te dá uma família abençoada, te dá um carro legal, te dá saúde, te dá um emprego bom. Bicho, tu fica reclamando de tudo, cara. Conselho de amigo, viu? Se tu continuar reclamando disso o tempo todo, murmurando, cara, Deus vai começar a te mostrar o que é aperto de verdade. Né? Fica ligado, eu tô avisando. Mas, Luiz, você acha que eu reclamo desse jeito? Sinceridade? Eu tenho certeza. Bom, puxa, não, agora que você coloca as coisas nesse obrigado pelo conselho, acho que eu vou pensar em mudar. Que bom. Luiz, mas de verdade, Luiz, agora que eu estou me percebendo, a gente conversando essas coisas aqui, você é um bom amigo, Pô.
Obrigado. É um bom amigo, não, sério, um cara legal, um cara gente boa e tal, muito sangue bom, sabe, uma pessoa muito legal, prestativo, cordial. Agradeço a Deus por ter um cara assim na minha vida. Vendo? Já está começando a aprender. Pois é, só tem um problema. Ah, não. Não, Luiz, querido, não, Luiz, é só assim, é que você é meio baixinho, aí quando eu vou falar com você, eu tenho dor nas costas e tal, torcicolo, é um problema, mas tranquilo. O ano passado, eu tomei um desafio para a minha vida, de ler a Bíblia inteira, tentando encontrar exatamente passagens da palavra que me desafiavam a viver uma vida de gratidão. E eu encontrei muitos textos, no Velho e no Novo Testamento. E quando eu cheguei em Filipenses capítulo 4, versículo 11, eu encontrei o apóstolo Paulo dizendo para mim e para você, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Preste atenção. Eu aprendi, diz Paulo, a viver contente em toda e qualquer situação. E amados, esse texto tem desafiado o meu coração. Há 15 dias atrás, eu preguei aqui nos 2 cultos. E no final do primeiro culto, eu tinha colocado a chave do meu carro na bolsa da minha esposa. E uma irmã pediu para conversar com ela e desafiou a levá-la de carona. E ela disse, Jô, eu posso ir? Eu disse, tranquilo. E ela esqueceu de me entregar a chave e eu esqueci que eu tinha colocado a chave na bolsa dela. O fato é que, quando terminou o segundo culto, eu me apercebi que o carro estava aqui, que eu estava aqui, mas a chave tinha ido com a minha esposa para casa. E eu tive que procurar um irmão que me desse carona. E um irmão muito amado me deu carona. E quando eu cheguei lá, eu agradeci muito a família que me deu carona. Eu tinha que ligar naquela mesma noite para pedir a um irmão que no outro dia de manhã pudesse estar em casa para que viesse comigo aqui ao Pedra buscar o meu carro, porque eu precisava do carro cedo. Esse irmão se dispôs a chegar bem cedo na minha casa, nós viemos ao Pedra aqui na segunda-feira para eu apanhar o meu carro aqui. Eu agradeci esse amado irmão. Quando eu saí no meu carro aqui, que eu peguei a BR, eu ultrapassei um Fiat hoje, ou hoje, eu não sei como você chama. Talvez muitos de vocês não sabem nem que carro é esse. Era um Fiatzinho que saiu nos anos 80. Era aquele velho 147 no estilo sedã. Tinha um porta-malazinho. Faz tempo, é o novo. Mas quando eu olhei para aquele Fiat, eu me transportei para uma época da minha vida, onde em 1986, eu pastor lá em São Paulo, eu precisei fazer uma reforma da minha casa pela chegada do meu segundo filho. E como toda reforma, você começa pensando em gastar X e você gasta X mais Y. Ou seja, eu terminei tendo que vender o meu carro para terminar aquela reforma sem ficar endividado, porque eu já tinha propósito de não viver endividado. Mas aquilo me deixou muito constrangido, porque para eu exercer a minha função pastoral, era muito importante ter um carro, porque eu tinha muita gente que morava longe da igreja e que às vezes eu precisava contactar. Mas eu cheguei para o pessoal da igreja, expliquei a situação, que eu não podia ter um carro e que eu tinha que vender para a reforma. E durante aqueles dias, aquela igrejinha pequena, que na época tinha aproximadamente 150 pessoas, aqueles irmãos, numa prova de muito amor, decidiram fazer uma campanha silenciosamente
E no meu aniversário, eles me deram de presente um carro. E aquele carro era um Fiat Oggi. Então, quando eu ultrapassei por aquele carrinho na BR, eu voltei anos na minha história para ver o cuidado, a bênção de Deus na minha vida. E eu pude, naqueles próximos 5 quilômetros, cantar, louvar, adorar o Senhor sozinho dentro daquele carro, por aquela família que me levou, por aquele irmão que veio me trazer, por aquela comunidade que, naquela minha necessidade, me socorreu, me deu um carro de presente, uma igrejinha pequenininha. Enfim, pelo cuidado de Deus na minha vida. Mas quando eu cheguei em casa, eu não briguei com a minha esposa, mas eu tenho que reconhecer que eu não tive para com ela aquela atitude de gratidão que Paulo diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Eu pude lembrar como o meu pecado tenazmente me assedia. Apesar de tantos momentos preciosos, de tantas oportunidades do cuidado de Deus, eu ainda não tinha a capacidade que Paulo aprendeu. Então, quando eu olho para esse texto da Bíblia, amado, eu quero que você saiba assim: Deus tem desafiado o meu coração. Quando eu olho para Abacuque, que diz que mesmo que a figueira não floresça, mesmo que a vide não dê o seu fruto, ele diz: eu vou louvar, eu vou reconhecer, eu vou adorar o meu Deus. Quando eu olho para Paulo, aqui em Filipos, numa situação extremamente adversa e complicada, e dizer: eu aprendi a viver contente. Eu tenho tentado colocar esse coração para dizer: como é que eu vou cultivar uma vida de gratidão? Somos tendenciosos a reclamar, a murmurarmos, enfim, a não mantermos uma vida de gratidão. A própria sociedade cria muitos meios, de você reclamar. É os PROCONs, são os DECONs, são, enfim, uma série de meios em que você é desafiado quando você vai reivindicar, às vezes, um direito, mas para fazer uma reclamação. E é interessante que a Bíblia diz que se talvez abrisse um departamento daqueles que querem voltar para agradecer, não ia dar ibope, porque dos 10 leprosos a quem Jesus curou, só um voltou para agradecer. E sabe por que nós não voltamos para agradecer? Até por causa do nosso próprio egoísmo. Você sempre acha que quando o outro lhe serve bem, você pagou, era a obrigação dele, ele não fez mais do que a obrigação. Então, é difícil com esse nosso egoísmo, nós de verdade sermos desafiados a cultivarmos uma vida de gratidão em toda e qualquer situação. Às vezes a gente pensa que isso é na sociedade de hoje. Não. Olha, a história diz que Filipos, a cidade de onde Paulo escreveu e onde Paulo viveu durante um tempo, era uma cidade também muito rica. Ela era tida como a segunda Roma daquele período. Tinha um porto muito famoso, era uma cidade onde tinha minas de ouro, onde rolava muito dinheiro, e era uma cidade grega. E os gregos primavam muito já pela filosofia, pela sabedoria, pelo conhecimento. E havia um grupo de filósofos, que na época eram chamados estoicos, que eles diziam que contentamento, que felicidade verdadeira,
é quando você consegue a sua autossuficiência. Em outras palavras, já naquele tempo, as pessoas pensavam que felicidade, que alegria é chegar ao topo, é adquirir bens, é possuir, é ter um conhecimento mais elevado, em si, é se tornar um autossuficiente, ou seja, eu vivo uma vida que eu nem preciso dos outros, está tudo exatamente aqui. E Paulo tenta mostrar, ao escrever a carta de Filipenses, para aquela cidade, para aquela comunidade, que isso não confere com o cristianismo. Que o nosso desafio de manter uma atitude de gratidão e de contentamento não tem nada a ver com autossuficiência, com somatória de bens, com uma série de coisas que as pessoas buscam conseguir. Ou seja, Paulo diz que o nosso aprendizado não é simples. E eu digo que para vocês mulheres, talvez esse ainda é um aprendizado mais complicado, porque a Bíblia é tão clara quando diz lá em Provérbios, né? Que as mulheres têm uma tendência de serem rixosas, ou seja, não se contentarem com as coisas. Salomão, que era um homem que entendia muito de mulher, porque ele tinha mais de 1000 mulheres, ele diz em Provérbios 21:19, que às vezes é melhor ficar no cantinho de um telhado do que repartir uma casa com uma mulher rixosa, ou seja, com uma mulher descontente. No capítulo 21:19 ele diz, eu prefiro viver no deserto do que com uma mulher rixosa e amargurada. Mas eu sei que muitos homens também vivem vidas iradas, amarguradas e difíceis. Então o nosso desafio, o meu e o seu, é olhar para o modelo de Paulo, que ele diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O que é que Paulo cultivou para viver contente? Será que ele conseguiu uma grande mansão lá na beira-mar em Filipos? Será que ele era um garotão sarado? Será que ele tinha um carro 2.0 com 16 válvulas, tão desejado e sonhado por tantos brasileiros? Será que ele usava roupas de marcas famosas? Mesmo que era isso que a cidade de Filipos reconhecia, não é isso que Paulo ensina para aquela comunidade, não é isso que Paulo ensina para mim e para você. Em Filipenses capítulo 1, versículo 3, Paulo nos diz como é que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, ou seja, como é que ele aprendeu a viver uma vida de gratidão, ou seja, ele nos mostra que ele priorizou as relações com pessoas e com o seu Deus antes dos bens materiais. Preste atenção, ele priorizou a relação com as pessoas e com Deus antes dos bens materiais. Filipenses 1:3 ele diz, eu dou graças ao meu Deus por tudo que eu recordo de vós, ou seja, de vocês. Ele não diz, eu dou graças ao meu Deus pelo patrimônio que eu construí quando eu estive aí no meio de vocês, pela casa que eu comprei, pelo carro, pelas nossas noitadas em restaurantes, pelas baladas. Não. Eu dou graças pelas recordações que eu tenho de vocês, de pessoas preciosas. Amado, contentamento na palavra de Deus não tem a ver com posses. O mundo tenta dizer para nós que é ter que vai lhe fazer feliz. A cultura tenta passar para nós que é possuindo, é comprando, é tendo que você vai viver feliz. Mas eu lembro daquela música de
do Fagner, que diz assim: o caba pode ter meio mundo de dinheiro e chorar, mas devia ser contente. Podia ser forte como um sertanejo e ainda chorar. Pode ser valente, bravo e ainda chorar. Porque contentamento de verdade não está em ter e em possuir, mas sim nas relações. É interessante que em Atos capítulo 16, registra como foi a passagem de Paulo lá no meio dos filipenses. A Bíblia diz que Paulo decidiu ir para o meio daquela comunidade para orar e para proclamar o Evangelho. E Atos 16 diz que ele levou uma mulher chamada Lídia ao conhecimento da verdade. Atos 16 diz que uma determinada jovem adivinhadora se converteu, deixou de adivinhar e passou a adorar o Senhor. E isso gerou uma perda de receita daqueles que manipulavam aquela mulher, tão grande que eles decidiram perseguir Paulo e lançaram Paulo na prisão. Mas sabe o que é que a Bíblia diz? Mesmo na prisão, Paulo continuou proclamando o Evangelho à guarda pretoriana. Paulo continuou levando pessoas ao conhecimento de Jesus, ao ponto que o próprio carcereiro conheceu Jesus. E o melhor, a Bíblia diz que mesmo Paulo amarrado e preso ao tronco junto com Silas, ele cantava louvores ao Senhor da sua vida. É por isso que ele diz em Filipenses 1:4, eu sempre oro com alegria por todos vocês. Presta atenção, amado. Agradecia por lembrar de todos, orava em favor de todos, porque Paulo entendia que são essas relações pessoais que trazem felicidade. O livro de Provérbios, no capítulo 17, versículo 1, tem um versículo que eu aprendi a apreciar. Quando a Bíblia diz assim, olha, é melhor viver numa casa com pão seco e água e paz, do que viver numa casa onde se tem muitos banquetes, mas muitas brigas. Ou seja, amados, só existe contentamento quando as nossas relações, seja marido e mulher, seja pais e filhos, seja você com o seu vizinho, seja você no seu trabalho, quando os seus relacionamentos estão na sintonia e dentro do propósito e da vontade de Deus. É por isso que Paulo aprendeu a viver contente, porque ele priorizou as relações antes de ficar e entrar no mundo desenfreado para ganhar dinheiro, para construir patrimônio e para ter cada vez mais, ou para chegar a um ponto, como os estoicos chegavam, de acreditar que a alegria era serem autossuficientes. Paulo tinha relações, diz aqui, com todos, não havia mágoa de quem quer que seja. A Bíblia diz que se você estiver assim, nem ofertar você deveria. A Bíblia diz que quando você está assim, nem tomar a ceia de verdade, você deveria fazer isso com alegria. Você precisava ir lá, resolver com a pessoa. Porque o desafio da palavra de Deus é, se você tem algo contra o seu irmão, você precisa priorizar. A Bíblia diz, não deixe o sol se pôr sobre a tua ira. A Bíblia diz que raiz de amargura brota, contamina, te joga para baixo, meu amado. Para vivermos contentes, para experimentarmos contentamento, é fundamental que a gente priorize relações. Parece tão simples, mas não é tão simples assim. Eu digo, acompanhando Sala de Noivos, é interessante que naquele período, né? É meu amorzinho para cá, é meu benzinho para lá, né? É o meu gato, é todas aquelas coisas. Depois de casados, eu já vi
aquelas pessoas que diziam assim: minha linda. Essa aqui, pastor, é a dona encrenca. Como é que é? Virou a dona encrenca. Sabe aquele gatão? Virou o chato da minha vida, me perturba todo o tempo. O que aconteceu? Normalmente nós perdemos o foco para onde olhamos. Paulo priorizou relações porque ele manteve o foco sempre na pessoa do Senhor. Ele orava para que Deus desse alegria a ele e aquelas pessoas. A relação com Deus, mesmo na prisão, mesmo no lugar que tinha muitas razões para estar descontente, Paulo escreve em Filipenses capítulo 4, versículo 1, meus irmãos, a quem eu amo, de quem eu tenho muitas saudades, vocês são a minha alegria e a minha coroa. Não era o meu patrimônio, não eram as minhas lembranças dos momentos felizes, vocês, pessoas, vocês são a minha alegria. E eu pergunto, querido, como é que andam suas relações com a esposa, com o marido, com os filhos, com os colegas de trabalho, com a turma lá da escola? Não dá, amado, para viver contentamento sem praticar o alvo e o desejo e o desafio de priorizar relações, de sentar. A Bíblia diz, se o teu irmão pecar contra você, vá ter entre ti e ele só. Não faça uma fofoca, não arruma confusão, resolve, senta, olha no olho, conversa, demonstre amor, diga o que doeu, mas priorize as relações. Foi isso que Paulo tentou fazer na sua vida com os crentes sempre, e não foi diferente aqui na igreja de Coríntios. Eu tenho saudades. Paulo podia aqui fazer uma tremenda oração de autopiedade. Eu estou aqui sozinho nessa prisão, um lugar sujo, ninguém me ama. Não, Paulo diz, eu continuo aqui, mas orando por vocês com alegria. Nós acabamos de cantar uma música que diz assim, não olho circunstâncias, não, olho seu amor. Não me guio por vista, alegre estou. Presta atenção. Não olho circunstâncias, amados, se nós formos olhar para as circunstâncias, nós vamos ter problemas para vivermos uma vida de gratidão. Vamos olhar para o amor de Deus derramado na tua vida. Lembra de onde Deus te tirou. Lembra de que Deus te amou, a Bíblia diz, sendo você ainda pecador. Lembra da relação que Deus tem por você e por mim. E ao olhar para esse modelo do amor, da relação de Deus por você e por mim, você vai ser grato e cultivar amor por aquela pessoa que está ao teu lado, por aquele filho difícil, por aquela mulher talvez que reclama, por aquele marido que talvez não seja tão fácil realmente se relacionar com ele. Nas relações horizontais e pessoais, Paulo buscava ajustar isso sempre. Seja com Deus, seja com os irmãos lá. Em Filipenses capítulo 1, versículo 12, Paulo diz, sabe o que eles estão fazendo? Estão promovendo uma confusão por causa do Evangelho, mas eu não estou preocupado não. Eu estou feliz porque Jesus Cristo está sendo pregado, ainda que seja por inveja, por porfia, tentando promover confusão, eu não vou ficar triste não. Eu vou ficar alegre, ainda que eles queiram gerar tristeza no meu coração. E sabe por que Paulo diz isso? No versículo 18 ele diz, porque Cristo está sendo pregado.
Porque o amor de Jesus está sendo anunciado. E é esse amor que a música diz. Quando eu olho para esse amor, quando eu compreendo o quanto eu fui amado, você compreende o que Deus fez por você? Você costuma agradecer, lembrando de onde você saiu, de onde o Senhor lhe tirou, lá daquele buraco do pecado e firmou os seus passos? Meu amado, quando nós olhamos para o que Deus fez na sua vida e na minha vida, aí nós somos desafiados a viver uma vida de gratidão. Paulo diz no versículo 21 do capítulo 1 de Filipenses: Ele é o meu viver, até a morte em Jesus. Paulo diz: eu aprendi que isso é lucro. Eu não tenho como ficar triste, por mais que eles tentem, por mais que eles busquem, por mais que eles promovam confusão. Eu já aprendi que em Jesus, ainda que eles me matem, eu vou estar alegre. Sabe aquilo que o Senhor Jesus diz para mim e para você? A nossa alegria é naquilo que nós construímos lá no céu. Quando nós confiamos nas coisas aqui da terra, Ele diz o quê? Olha, as traças podem vir, a ferrugem vem, o ladrão rouba. Isso lhe deixa muita tristeza. E aí suas expectativas viram frustrações, porque afinal, as nossas grandes frustrações, amados, são sempre fruto das nossas próprias expectativas. Muitas vezes você se frustra só porque você montou expectativas irreais que não refletem o propósito de Deus para a sua vida. São essas declarações de Paulo que tem que desafiar o meu coração e o seu coração. Nós cantamos também, o Orlando cantou aquela música do Amarillo, ele diz, olha, alegria, presta atenção no que está escrito aí, alegria é tudo perder, sem perder nada do amor de Deus. É ter o conhecimento de Cristo e dos caminhos seus. É perder tudo sem perder nada, porque quando nós estamos em Jesus, ainda que a traça, ainda que a ferrugem, ainda que o ladrão possa vir, tem uma coisa que ele disse, essa ninguém tira. É o que Paulo tenta dizer para os romanos no capítulo 8. Sabe o amor de Deus derramado nos seus corações? Nem morte, nem vida, nem principados, nem potestades, nem altura, nada, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir vão tirar. É isso, amado, que nos faz cultivar uma vida de contentamento. Foi porque Paulo olhou sempre nesta direção que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Aí eu lhe pergunto, o que é que tem sido prioridade na tua vida? As relações? Como anda a relação com a tua esposa? Como anda a relação com o marido? Com os filhos? Com os vizinhos? Com os colegas de trabalho? Com a turma lá da escola? Com quem você convive? Paulo orava por eles e lembrava deles com alegria. Eles eram a sua coroa, a sua alegria. A segunda maneira como Paulo diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, está em Filipenses 2. Ele reconheceu não só a importância de ter as relações, mas de manter essas relações. Ele diz, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Você está entendendo como isso é contrário a que o mundo tenta dizer?
É contrário ao que você vive lá na empresa. Não, meu amigo. Se vire, vá lá, tente, busque, faça tudo, gaste hora. Você vai conseguir. Não é esse o desafio da palavra de Deus. Completem a minha alegria, diz Paulo, buscando unidade, buscando ter o mesmo modo de pensar. Sentem, conversem. A ideia de completar é: encham o vaso, tornem-se plenos de unidade no pensar, no amar, no espírito, nas atitudes, no respeito mútuo, na compreensão das diferenças, não forçando o outro a ser como você gostaria que fosse, porque aí é que está o problema. Você quer que o outro seja como você é, você quer impor a sua maneira de ser, como se isso fosse a sua alegria, ao ponto que a Bíblia diz que Deus nos deu dons, talentos diferentes, e a alegria de Deus é ver que como igreja nós temos diferentes dons, diferentes talentos, e vivermos como um só corpo, cada um contribuindo. Aqueles que pensam que são mais, nem sempre são, porque o olho não pode dizer para a mão fazer o seu trabalho. Todos devem viver em harmonia. Em Filipenses capítulo 4, versículo 2, a Bíblia diz que Evódia e Síntique passaram a ter problemas de relacionamento. Sabe o que Paulo diz? Ele desafia toda a liderança, ele desafia toda aquela igreja a confrontar Evódia e Síntique e fazê-las compreender que isso não reflete uma vida de gratidão, de contentamento, que elas precisavam sentar e voltar a conversar para pensarem concordemente. Amado, a Bíblia diz: se existe uma coisa que Deus abomina, presta atenção, é quando você promove confusão, briga entre pessoas e entre irmãos. Contentamento, alegria, é para aqueles que promovem a paz, para aqueles que promovem unidade. Porque o Espírito, qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. A Bíblia diz: contra essas coisas, amado, não há lei. Há alegria, há contentamento. Filipenses 2:2 diz: é no Espírito, é no amor do Senhor. Não é dizendo o que é meu, o que não é seu. Versículo 3 do capítulo 2, Paulo joga pesado. Ele diz: contentamento é contrário de egoísmo. Não façam nada por ambição egoísta ou por vaidade. Ambição egoísta, literalmente, é partidarismo. É querer ser o centro das atenções. É vaidade pura. É vanglória, é presunção. Sabe aqueles camaradas que começam a ganhar dinheiro? Os famosos emergentes. E aí eles querem logo ser atenção, né? Carro, a roupa, entram na academia, vivem sarados e chegam no lugar, aquele celular do último tipo, né? Parece que eles estão uma vitrine ambulante. Todos me olham, todos me veem. Isso também acontecia lá em Filipos. E Paulo diz: mas não é isso que vai dar alegria e que vai dar contentamento. Mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. É o desafio do Paulo no capítulo 2, versículo 3. Humildemente considere o outro superior a si mesmo. Sabe por quê? Porque viver nesse estilo de vida, Paulo diz em capítulo 3, versículo 19, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. Eles têm orgulho daquilo que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Eles não vão viver alegres, eles não vão viver contentamento,
Porque nesse mundo você sempre vai querer mais. É quando você olha para o Evangelho de Jesus, é quando você olha para a palavra, é quando você deixa o Espírito fazer no seu coração, é que você começa a perceber que contentamento não estão nessas coisas. Em Romanos 12:10, Paulo diz: prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio, porque a humildade, meu amado, precede a honra. Há um livro nos dias atuais chamado O Monge e o Executivo, e é exatamente uma palavra para esses executivos presunçosos, que pensam que são os donos do mundo das empresas, que ele diz: olha para outros valores, olha para as relações, olha para Deus, olha para o mar, olha para a natureza, porque contentamento está em relações, está em Deus, não está em simplesmente possuir. Por isso Paulo diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas cuide do interesse do outro, ajude. Lembre-se que Deus te amou, veio pelo teu interesse e pelo meu interesse. A música do Amarillo diz: alegria é poder pedir a Deus, o Deus bendito, pelo seu irmão. É viver com ele o mesmo sentimento de afeto e de consolação. Isso é alegria, é olhar para o irmão, é investido, é gastar tempo, é separar um tempo, é oferecer o ombro, é chorar com ele. Mateus 7,12, o Senhor diz: em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: dá graças em todas as circunstâncias, amado, é viver a vontade de Deus para a sua vida. E sabe onde Paulo aprendeu isso? Capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: eu aprendi no modelo de Jesus. Paulo já tinha dito aos coríntios que tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. E olha o que ele diz em Filipenses 2, 6-8. Ele, sendo Deus, decidiu viver como homem. Embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus. Era algo que ele devia apegar-se. Afinal de contas, ele era Deus. Mas o que é que a Bíblia diz? Ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens e, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, morte de cruz. Esse é o cenário de alegria que Paulo olhava e entendeu e encontrou. Felicidade na humildade, quando se privilegia os outros. E olha o que a Bíblia diz no versículo depois, em Filipenses 2:11, sobre esse Jesus. Por isso, porque ele viveu humildemente, porque ele priorizou os outros, a Bíblia diz: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É isso, amado, que dá alegria. É isso que fez diferença na vida de Jesus. Ele começou de forma humilde e simples. Eu lembro de uma pregação de um pastor amado que ele diz: o problema dessa juventude de hoje é que eles querem começar por onde nós estamos terminando. Eles já querem começar ganhando salários altos, eles já querem começar como se eles fossem os executivos mais renomados. É incrível como às vezes essa turma, eles fazem um curso de 2 anos, né, daqueles cursos, mas você conversa com eles, parece que eles acabaram de vir lá de Harvard e fizeram um pós-doutorado. Os caras são pretensiosos. Eles falam como se conhecesse tudo, sem nenhuma experiência de vida. Meu amado, o Senhor, que é o modelo, Jesus, primeiro percorreu um caminho de dor, de sofrimento, de humilhação. Primeiro se esvaziou,
para depois ter o seu nome colocado acima de todo nome. E ao nome dele, todo joelho vai se dobrar. Esse é o modelo, essa é a fonte do contentamento de Paulo, do meu, do seu contentamento. Priorize a relação com esse Deus, que aí você vai ver exatamente o que a Bíblia diz. Você não vai olhar as circunstâncias, você vai olhar o seu amor. Você não vai se guiar pelo que você está vendo, você vai estar alegre nele. Olhe para o amor de Deus para você, é Ele sua fonte de alegria. Sabe o que o Salmo 43, versículo 4 diz? O salmista diz: eu irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Sabe quem é a fonte plena? Presta atenção, a palavra é fonte, é aquilo que jorra todo dia, sempre, e jorra de forma plena. Não é aquela alegria para o carro do 13º, para o carro da promoção, para o carro do concurso, para o carro do emprego, porque tudo deu. Não. Não é porque você terminou de pagar uma conta, não. Deus é fonte de alegria e plena, constante, todo o tempo, porque Ele está contigo na alegria, Ele está contigo na tristeza, no vale da sombra da morte, no vale, no monte, onde você estiver. Jesus diz: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso Paulo termina em Filipenses 2, diz: assim meus amados, olhando para esse modelo de Jesus, Ele vai efetuar em vocês também o querer e o realizar. Vocês também, eu também posso aprender a viver contente em toda e qualquer situação. E logo mais no versículo 14 do capítulo 2 ele diz: então façam tudo sem murmuração, sem contendas, vivam em paz, experimentem olhar para esse Deus, olhar para esse Jesus, para esse modelo de vida, porque aí nós vamos cultivar uma vida de contentamento. Vamos orar. Senhor Jesus, eu quero te louvar porque a tua palavra nos deixa desafios tão claros como o modelo de Paulo, como esse modelo de Jesus. Ó Senhor, os nossos olhos são tão tentados a acreditar que são coisas, que são circunstâncias que nos dão contentamento. E por isso muitas vezes nós vivemos tão frustrados, tão derrotados, tão para baixo. Ajuda-nos a olhar para aquilo que o Senhor olhou. Por amor, amou o mundo, me amou, nos amou, veio ao nosso encontro. Ajuda-nos a priorizar as relações com pessoas, com a esposa, com a família, com os filhos, Senhor, para que a gente experimente o verdadeiro contentamento que vem do Senhor, que vem do Teu Espírito. Tem misericórdia de nós, Senhor. Se algum dos meus irmãos ou irmãs aqui que hoje estão tristes, derrotados, arrasados, porque destruíram relações, ó Espírito de Deus, leva a um arrependimento, mas a um arrependimento sincero, com disposição de confessar, de pedir perdão, de mudar a atitude, de viver uma vida nova.